Queridos, vamos para a palavra, livro de Salmos, capítulo 33, versículo 12. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Quem achou, diga amém. Diz assim este texto da palavra de Deus: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Amém? Se assente, feche sua Bíblia, feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz e queremos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para trazer e para tratar com cada um de nós. Que nós possamos entender o papel da igreja, o nosso papel como servos e servas do Senhor nessa nação, ó Deus, para que o Senhor possa ser realmente o Senhor desta nação, que a Tua glória invada cada casa, cada lar, e que a Tua palavra fique no nosso coração de forma clara, e que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Pode se sentar. Irmãos, ter a presença de alguém, obrigado, mano. Ter a presença de alguém que gera segurança para você, num ambiente desconfortável, num ambiente de dúvida, te traz mais segurança, né? Quando você está, por exemplo, no escuro, sejam sinceros, quem tem medo de escuro? Olha aí, 3, 4, 5 pessoas aí. Quando você está sozinho no escuro e você fica ali, apreensivo, mas se tem alguém do seu lado que segura na tua mão, você fica mais forte, mais corajoso, e assim por diante. Porque a presença de pessoas importantes fazem a diferença na nossa vida. É assim na nossa caminhada desde crianças, né? Qual criança não se sente mais segura no colo do pai? Qual criança não se sente mais segura no abraço de uma mãe? Então, ter a presença de alguém que te traz segurança faz a diferença. O texto que nós lemos do livro de Salmos é uma declaração que é real. Ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aonde Ele está, aonde Ele se faz presente. Então, ter pelo menos no nosso entendimento a crença, a sensação, a percepção de que Deus é o Senhor da nossa nação, nos traz mais segurança, sabendo que Deus, Ele cuidará dos detalhes de cada situação que o nosso país precisar. Às vezes a gente carrega uma estigma de pensar que aquilo que nós fazemos aqui em São João da Boa Vista, a minha cidade é pequena comparada a grandes cidades desse país, nós somos só um município em mais de 5.500 municípios, nós somos só um no meio de 640 e poucos municípios no estado de São Paulo. O que eu posso fazer de diferente? Nós fazer a diferença nascer aqui, amém, queridos? Nós podemos fazer a diferença. Algo que começa aqui pode tomar Deus, Ele tem incomodado muito o meu coração com relação a isso. E essa semana eu vi um rapaz falando sobre o entendimento do avivamento. Que o avivamento, ele só acontece com pessoas vivas. É reavivar, é dar um novo sentido, é dar uma nova perspectiva e uma nova esperança de vida. Assim, mas muitas vezes a gente está orando para que haja avivamento sobre pessoas que estão mortas espiritualmente. Não acontecerá um avivamento, um reavivamento sobre pessoas que estão mortas. Primeiro elas precisam ser vivificadas, precisam tornar a vida. O vale de ossos secos, o lugar da mornidade, o lugar da dúvida precisa sair do coração, e ali a presença de Deus precisa se tornar real. Por isso a gente precisa lutar para trazer a presença de Deus para o meio da igreja. Mas a presença de Deus no meio da igreja, ela também será reflexo da vida que eu decido viver com Deus na minha casa, daquilo que eu decido viver na intimidade do meu lar. Trazer a presença de Deus para um ambiente
Vai requerer de nós entendimento e de atitudes que são necessárias. Eu quero declarar como o salmista diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a gente sabe que numa totalidade as pessoas não reconhecem, não respeitam quem Deus é. A gente sabe que o mal existe, ele não deixará de existir. O fim de tudo isso. Então a gente sabe que o mal sempre vai existir. Eu não estou pregando sobre uma utopia, dizendo: irmãos, nós vamos orar aqui e tudo vai ficar bem na nossa nação, sabe? A prostituição vai acabar, a traição vai acabar, a corrupção vai acabar, todos esses problemas sociais que a gente está vendo vai acabar. Irmãos, eu não vou falar sobre uma utopia. Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus não age e não agirá aonde Ele não é convidado para entrar, aonde Ele não tem acesso, aonde a presença dEle não é bem-vinda. É por isso que volto a dizer: se eu quero que o meu país mude, se eu quero que a minha cidade mude, eu preciso começar isso dentro da minha casa. É um reflexo constante. A casa transformada gera uma igreja, um ambiente de comunidade transformado. Uma igreja, uma comunidade de pessoas transformadas gera uma nação transformada. Às vezes eu quero que comece lá de cima. Eu quero que mude tudo. Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas na base da pirâmide de tudo isso, eu posso colocar dessa forma só para você entender: não tem a presença de Deus. No alicerce desse país talvez não tenha a presença de Deus. A presença de Deus não é barulho de culto. A presença de Deus não é movimento de pessoas. A presença de Deus é arrependimento, é libertação, é convencimento. Se isso não acontecer conosco, se isso não acontecer dentro da nossa casa, o que vai ser da nossa nação? E sabe qual que é o grande problema que eu particularmente vejo no nosso país? E para todos aqui que sabem, eu trabalho com política, vivo de trabalho da política há anos. E sei que a política não é capaz de transformar o país. Ela é só um instrumento. E sabe qual que é o grande problema? A igreja tem se calado. A igreja tem tentado que só a política resolva os problemas desse país. Não vai acontecer. Nós estamos a uma semana de uma grande decisão no nosso país. Seu voto decidirá quem vai sentar na cadeira de presidente dos próximos 4 anos. Ele pode tentar fazer um monte de coisa, seja ele quem for que sentar lá. Mas se não houver na base pessoas que clamam ao Senhor, que oram, que pedem, que intercedem, não haverá mudança suficiente. Não haverá transformação suficiente. Por isso eu volto a dizer: eu quero um país melhor, eu quero uma cidade melhor. Eu tenho que entender que o meu papel como cristão é sair do lugar da reclamação, do apontamento, do descontentamento e entrar no lugar da oração, na mudança da minha casa. Pastor, mas é só minha casa. Nós somos em 2 pessoas no meu lar, 3 pessoas, 4 pessoas. O que eu vou fazer de diferente? Você vai começar algo que pode incendiar esta nação. Se cada igreja, em cada canto desse país, tiver esse entendimento, que cada lar cristão tiver esse entendimento, algo vai mudar na nação brasileira. O livro de Mateus 18:20, ele é muito claro. E ele diz assim: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, estou no meio deles. Será que os nossos cultos, as nossas reuniões, têm sido em nome dele ou no nome de ajuntarmos pessoas? Para termos cada vez mais pessoas para massagear o nosso ego, para vermos a igreja cheia. Igreja cheia é gostoso. É gostoso para pregar para a igreja cheia, é gostoso pregar para 10, para 100, para 200, para 1000. A sensação é maravilhosa. A sensação de você estar na frente de milhares de pessoas é gostosa demais. Mas será que isso é o mover que Deus quer? Deus pode trazer salvação, Deus pode trazer pessoas, Deus pode fazer algo novo acontecer. Mas o que eu quero que você entenda é que nós temos que nos preocupar realmente se as nossas reuniões têm sido para trazer a presença dEle. Porque muitas vezes a gente se reúne não em nome dEle, então Ele não vem. Ambientes de cultos frios, ambientes de cultos sem a presença, ambientes de cultos sem libertação, sem cura. O que nós temos feito com a igreja do Senhor?
Como que eu saio da minha casa? Eu saio da minha casa cansado. Nossa, domingo de manhã. Ai, meu Deus. Tem que ir para a igreja. Aí já chega aqui e fala, nossa, meu Deus, vai acabar logo. Ou a gente tem que sair de casa, às vezes chegado meia-noite, 1h da manhã, de sábado para domingo, por causa dos seus compromissos, das suas coisas, você tem sua vida social, mas no domingo de manhã você acordou 5h30 para participar da oração, 7h30 está saindo de casa, 8h está aqui na igreja, 8 e pouco está aqui, não desistiu, porque você sabe, eu vim por causa da presença de Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento, nós nos reunimos por causa da presença. A presença de Deus é a busca pelo algo invisível, mas palpável. Ou algo que eu não consigo tocar com as minhas mãos, mas o meu espírito pode sentir. Eu posso tocar nas questões espirituais. E a gente tem que levar isso dentro do nosso lar. A gente tem sentido a presença de Deus dentro da nossa casa. A gente tem dado liberdade para que o Senhor reine dentro da nossa casa. A presença de Deus no culto é reflexo daquilo que nós somos forjados na intimidade do nosso lar. Uma coisa complementa a outra. Uma coisa é reflexo da outra. Eu sonho com uma igreja que quando a gente fala assim, sinta o Espírito Santo, está todo mundo falando em línguas. Está todo mundo pulando, glorificando. Mas isso não é porque eu vou falar ou porque o outro vai falar. É porque é reflexo do que você é dentro da sua casa. Você tem intimidade, você tem vida com Deus. Por isso volto a dizer, busque a presença do Deus invisível até que ela seja palpável ao seu coração. Até que algo mude dentro de você. Porque dentro dos nossos lares a gente vai aprender o quanto a presença de Deus faz diferença. Porque quando Deus está presente, o amor está presente. O amor que é capaz de trazer, de aproximar, de restituir, de curar. Quando a presença de Deus está presente, há perdão. Não há acusação. Nós trazemos as pessoas para perto, nós entendemos o outro. Quando a presença de Deus é real, a divisão não reina. A reconciliação é quem comanda. Nós falhamos, mas nós vamos trazer para perto. Quando a presença de Deus é real, tem respeito. Isso começa dentro da nossa casa. Quando a presença de Deus é real, tem fé. Quando a presença de Deus é real, tem confiança. Quando a presença de Deus é real, a família, ela é temente a Deus e entende que precisa respeitar as autoridades constituídas. Nós temos vivido tempos de polaridade. Nós bem sabemos, e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, nós temos exatamente, independente daquilo que você pense, estou falando agora friamente, nós temos 2 lados nessa eleição. 2. Não há um terceiro. Fulano representa tal. Irmãos, nós temos 2 lados. Polarizou. Queira você ou não, tenha você a justificativa que você quiser ou não, polarizou. Eu tive essa conversa essa semana com um amigo cristão e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Polarizou. E na polarização a gente tem que escolher qual lado a gente vai estar. O que realmente representa o nosso coração. Mas aqui há uma grande diferença. Independente do que aconteça, a gente tem que respeitar as autoridades constituídas. Porque a gente tem visto ódio no coração. Eu não estou falando de pessoas de fora da igreja, estou falando de cristãos que condenam, que apontam e que julgam. Mostra o erro, aponta o pecado, porque a Bíblia diz isso. Mostra onde está errado. Isso é errado, isso é errado e isso é errado. Mas quem julga é o Senhor. E a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Para trazer a presença de Deus, a gente vai precisar aprender a respeitar autoridades, entender a profundidade do amor, o valor e a necessidade do perdão, entender que nós vamos precisar buscar reconciliação de forma constante com aqueles que nós falhamos, que nós vamos precisar aprender a sermos respeitosos e respeitar as pessoas. Nós vamos precisar aprender a viver pela fé e ter confiança. Deus, ele se manifesta em ambientes aonde ele é chamado. Mas a presença de Deus que vem quando ele é chamado, ela não vem só por aquilo que eu digo, mas vem por aquilo que eu também sou diante dele.
Porque a Bíblia me reconhece como templo do Espírito Santo. Então, para que Ele se manifeste no meio da igreja, a minha casa tem que estar limpa. O meu coração tem que estar limpo. Eu quero o Senhor Jesus como o Senhor dessa nação? Quero. Mas tem que começar dentro do meu coração, dentro da minha vida. Temos que buscar a Deus até que Ele me dê consciência de quais atitudes realmente eu preciso melhorar, onde eu preciso aperfeiçoar, o que eu preciso corrigir, para que Ele venha todas as vezes que eu clamar. Porque Ele decidiu habitar em você. Então é através de você que Ele se manifesta na igreja, e é através da igreja que Ele se manifesta na cidade, no estado e no país. Mas quanto mais a igreja se acovardar, quanto menos nós buscarmos e quanto menos nós posicionarmos, menos da presença de Deus nós teremos nos ambientes que são hoje mais necessários. Essa semana eu tive que ir na escola do meu filho. Volto a dizer, por causa da polarização de lado A, lado B, os alunos chegaram de uma atividade que teve dos jogos estudantis lá como é que chama? Lá? Não é jogos estudantis, como é que chama? Interescolas. Eles chegaram de uma comemoração, naquela euforia. Eu vou usar essa expressão porque eu coloquei isso para a diretora lá, a vice-diretora. Um pseudo professor aproveitou a onda da molecada e diz assim: quem é tal candidato faz tal cena aí. É nós, ganhamos, vamos ganhar, já ganhamos. Dentro da escola. Só que eles não sabiam que tinha uma mãe lá na porta esperando um filho. E essa mãe colocou no grupo que a gente tem. E aí, todo mundo com os ânimos inflamados: nós vamos denunciar, nós vamos botar no Ministério Público, nós vamos isso, nós vamos aquilo, nós vamos aqui. Falei, calma, eu vou lá na escola conversar. Falei, vou lá na escola e trago informações para vocês. Mas eu fui lá, conversei, coloquei, falei, olha, isso aqui tem que ser um ambiente neutro. Falei, meu filho não vem para cá para ser doutrinado. Quem forma o caráter do meu filho sou eu na minha casa. Aqui ele vem para aprender. Se nenhum professor, ninguém tem o direito de dizer para ele o que ele deve fazer da vida dele. Vocês têm que tomar cuidado, e muito cuidado. E a vice-diretora falou, me perdoa, tal, eu não estava aqui, eu vou averiguar, enfim. Ainda acredito que essa conversa continue aí amanhã. Porque foi na quinta-feira, ela ficou de me dar uma resposta entre sexta e segunda, e se ela não me der, eu vou lá. Porque a gente não pode ter medo. Tem gente que simplesmente deixa nada. Eu vou me posicionar e vou defender aquilo que eu acredito. Não vou ofender, não vou apontar, mas não vou apontar a pessoa, condenando a pessoa, mas vou apontar o erro. Quem está entendendo? Nós precisamos aprender isso. A gente tem que entender, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor espera de mim? Eu vou defender aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou defender aquilo que o Senhor está estabelecendo na minha vida. E eu não vou ter medo de levar a Tua presença nos lugares que o Senhor me colocar, amém? Por isso eu digo para você, nós precisamos de mais presença de Deus no meio da educação desse país. Nós precisamos mais da presença de Deus nas faculdades desse país. Nós precisamos mais da presença de Deus no meio da medicina desse país, sejam médicos ou nos conselhos de medicina. Nós precisamos de mais presença de Deus em todos os fóruns desses países, em todas as sessões de juristas desse país. Nós precisamos mais da presença de Deus na política, nós precisamos mais da presença de Deus na sociedade, nós precisamos mais da presença de Deus nas cúpulas das grandes empresas. E como que a gente vai levar a presença de Deus para esses lugares? Colocando louvor? Vou colocar louvor para trazer a presença de Deus. Queridos, a presença de Deus vai com você aonde você estiver. Então Deus tem que levantar pessoas corajosas para entrar na medicina, na odontologia desse país, sabe, na advocacia desse país, na política desse país, e dizer assim: eu vim para cumprir um propósito e vim para trazer a presença de Deus. Seja em quaisquer níveis que a gente tiver que enfrentar e se posicionar, nós precisamos levar a presença de Deus. Só assim Ele será o Senhor dessa nação. Só assim Ele vai governar essa nação de fato. Porque Ele não vai governar através de um homem, Ele vai governar através de um povo que tem princípios e que honra o nome dele. Por
Por mais dificuldade que estejamos enfrentando, e por ainda que a gente não saiba qual seja o resultado da eleição domingo que vem, ou sequer talvez só no último domingo do mês de outubro, a gente não vai desistir da nossa nação. Amém? A gente não vai desistir da nossa nação, amém? A igreja tem que se posicionar e nós temos que fazer o nosso papel. É desejo de Deus que a gente não desista dessa nação. É desejo de Deus que a gente não desista dessa cidade. É desejo de Deus que a gente não desista da igreja. É desejo de Deus que a gente não desista da família. Porque são ciclos, são coisas que vão acontecendo. Eu não desisto da minha casa, eu trago ela e Deus fortalece ela. Eu não desisto da igreja, Deus fortalece a minha família, fortalece a igreja. Eu não desisto da cidade, Deus usa a igreja para fortalecer a cidade. É nosso dever não desistir. E sabe como a gente não desiste da nossa nação? Não desistindo dos nossos filhos. Diga comigo assim: eu não posso desistir. Se você tem filho, claro, tá? Diga: dos filhos que o Senhor me deu. E quem não tem, fala: dos que o Senhor me dará ainda, em nome de Jesus. Recebe aí, aqui lá, Tiago 4, em nome de Jesus. Já está comemorando, né? Não, 2 tá bom, tá bom. Não vamos desistir. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Ensine seus filhos no caminho, e mesmo quando envelhecerem, segura esse versículo, que a gente pode dizer assim, ó: feliz é a nação cujos pais cuidam e ensinam seus filhos. Assim nós teremos uma nação diferente. Assim nós teremos um estado diferente. É nosso dever ensinar valores a eles. A gente tem que entender 2 coisas. Seu filho não pode viver numa bolha. Seu filho não pode viver numa bolha. E você não pode fazer tudo por ele. Tira seu filho da bolha. Sua filha, entendo quando eu falo filha, filho e filha. Ensina e diz para ele: é assim que tem que fazer. Não faça por ele. Ensina. Tudo que vem de mão beijada vai embora fácil. Tudo que vem de mão beijada vai embora fácil. Qual mãe, no seu ato de nervosismo, com a casa toda bagunçada, nunca disse, ou qual filho nunca ouviu da mãe assim: eu quero ver se eu for embora. O que vai ser dessa casa? O que vai ser de vocês? Filhos, deixa eu dar uma notícia para você. Hoje eu olho para a minha vida e penso com toda clareza e certeza: eu deveria ter ouvido mais a minha mãe. Eu deveria ter dado mais ouvidos a ela. E olha que, graças a Deus, eu sempre fui um filho muito obediente. Mas às vezes eu não ouvi ela. Hoje eu olho e penso assim: puxa, eu não desfrutei dela tudo que eu podia. Eu corri tanto atrás das minhas coisas, da minha vida, que eu perdi talvez os últimos anos mais importantes da vida dela comigo. Eu poderia ter passado mais tempo, poderia ter abraçado mais, poderia ter dito que amava mais. Mas hoje fica todo legado aqui, ó. E eu digo isso para eles. Eu falo muito isso para André: aproveita enquanto você tem seu pai e sua mãe aqui. Cuida, aprenda, valoriza, que vai chegar uma hora que eu não vou estar do teu lado para te direcionar. Eu não vou poder te dizer: vai para cá ou vai para lá. Então, ensina, instrui, faz eles serem melhores que você, porque assim você vai estar fazendo dessa nação um lugar melhor, um lugar mais abençoado, porque os valores de fé, de fidelidade, de amor, de honestidade,
que forem implantados no coração deles, nunca serão arrancados. Nunca serão. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, a gente vai ler só a parte A dele. Esse texto diz assim: não, Eclesiastes 12:1, perdão, 12:1. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre enquanto você é jovem. Podemos dizer: feliz é a nação onde os jovens se lembram de quem Deus é. Tem uma frase que eu uso comigo há anos: jovem é combustível, juventude é força, é garra, é coragem. E a igreja precisa disso. O reino, para avançar, precisa disso. Nós precisamos entender, e cada jovem tem que fazer o seu papel. Precisamos nos dedicar, nos esforçar, porque a continuidade desse versículo é o quê? Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Aproveita e gasta a sua vida na presença do Senhor. Coloque seu coração nele. Não há tempo perdido na presença de Deus. Não há nada perdido na presença dele. Salmos 105, 21 e 22. Salmos 105, 21 e 22. Nós podemos dizer assim, ó: feliz, escute isso, feliz é a nação onde homens e mulheres de Deus ensinam a nação. Vou dizer de novo para 2, 3 que vão entender isso. Feliz é a nação onde homens e mulheres de Deus ensinam a nação. Olha o que diz esse texto, Salmo 105, 21. José foi encarregado do palácio e se tornou administrador de todos os seus bens. 22. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de Faraó e de ensinar os conselheiros da... Irmãos, eu não sei como o Egito foi até ali, mas depois que José chegou, com certeza ele foi melhor. Você entende isso, em nome de Jesus? Homens e mulheres de Deus, quando estão no comando, quando estão no governo, quando estão à frente, têm poder de fala, têm poder de instrução, fazem a diferença. Porque a autoridade com que eles falam, a sabedoria que eles falam, não é humana, ela vem do Senhor. Quero ter uma nação feliz, quero ter uma nação próspera, quero ter uma nação onde Deus é o Senhor. A gente tem que ter homens e mulheres de Deus nas altas posições, como eu disse aqui, sejam elas quais forem, trazendo ensino, direção e presença de Deus. E Provérbios 8, 12, 13. Feliz é a nação que tem nela homens e mulheres cheios de sabedoria. Provérbios 8, 12, 13 diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras. Quem entendeu, diga amém. Feliz é a nação a quais homens e mulheres de Deus estão cheios de sabedoria. É nosso dever não desistir da nação. É nosso dever porque nós somos alcançados aqui. Nós somos tocados por Deus, nossa vida foi transformada. E depois de nós virão outras gerações, amém, queridos? Eu estava vendo um comparativo até populacional, e o rapaz que fazia esse comparativo populacional do Brasil, ele ainda fazia em cima de uma música da Copa do Mundo de 1970. Quem era criança em 70 aqui, diga amém. Amém. Aí, irmão César. Tô falando sério. Olha que interessante. A música que embalou a seleção brasileira de futebol na década de 70, no ano da Copa de 1970. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a ser. 90 milhões. 2022, quantos milhões? 200 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros.
Eu te pergunto, será que o evangelho já chegou em todo mundo? Será que o evangelho já chegou nos lugares mais difíceis? Será que o evangelho já levou salvação nos lugares que ele precisa? Irmãos, por isso eu digo para você, nós como igreja, vou falar da nossa igreja, não nascemos para ser melhores do que ninguém, mas nascemos para cumprir um propósito de Deus. E eu sei que Deus tem lugares para nos levar, Deus tem promessas sobre a vida da igreja, amém, queridos? Tem palavras liberadas sobre a vida da igreja, e a gente precisa avançar debaixo dessa palavra, a gente precisa crer dentro daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, porque é nosso dever não desistir desta nação, e fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance. Entenda quem Deus é. Quantas histórias de vidas destruídas, acabadas, que foram transformadas dentro da igreja, quantas vidas alcançadas, quantos testemunhos de cura. Por isso é nosso dever não desistir dessa nação, pregando o evangelho, levando o reino de Deus a todo o tempo. A gente não pode desistir dessa nação, declarando que a nossa fé está no Senhor, amém? Diga comigo bem forte, a minha fé não está em homens. Diga, ela está no Senhor, que usa os homens para cumprir o seu propósito. Só diga para alguém, fala assim, Deus pode te usar você. Amém? Seja na empresa que você trabalha, no lugar que você vive, na família que você está, na faculdade que você estuda, seja, como eu disse aqui, na medicina, na advocacia, sabe, em todas as esferas, na política, Deus pode usar você, e a gente não pode ter medo disso. Olha o que diz o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 16, é um texto um pouquinho mais extenso, mas ele se faz necessário para o entendimento aqui. 1 Pedro 2, 9 e 16 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está entendendo? Nós já temos a cidadania do céu. Nós já somos esse povo, mas enquanto nós estivermos aqui na nossa nação, a gente pode mostrar a essas pessoas quem o nosso Deus é. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, e seja o rei como autoridade máxima. Sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. É nosso dever levantar a bandeira da nossa fé na nossa nação e mostrar quem Deus é. Por isso nós devemos nos posicionar com a nossa fé e trazermos um alerta ao coração daqueles que estão cegos à realidade que o Brasil está passando, estão cegos à realidade espiritual que a gente está enfrentando. Infelizmente, a promiscuidade, infelizmente, a perversidade, o roubo se tornou mais comum do que a honestidade. Olha o ponto que nós chegamos. Nós temos visto pessoas defenderem bandidos, ladrões, assim como a gente vê biblicamente que fizeram com o nosso Senhor. Mas o mundo tem preferido defender o errado, exaltar o errado, e às vezes a gente tem que se calar. Mas não, a gente não tem que se calar, a gente tem que se posicionar através da nossa fé. A gente tem que entender que, como homens e mulheres de Deus, nós não vivemos pelos nossos ideais, a gente vive debaixo da palavra. E a gente vai fazer de tudo para tirar pessoas da cegueira espiritual, amém, queridos?
A gente não vai ter medo de falar a verdade, pregar a verdade, anunciar o reino, porque eu quero que o meu Deus seja o Senhor dessa nação. Então é o meu dever, nas pessoas que trabalham comigo, que moram comigo na minha casa, que convivem comigo, é o meu dever abrir os olhos espirituais delas com a palavra, mostrar para elas, para que o Espírito Santo convença. Eu vou mostrar a realidade, o Espírito Santo vai convencer. O Deus deste século tem dominado as pessoas com a cegueira espiritual. Entenda que a nossa maior luta realmente, ela não é física, ela não é contra a pessoa, ela é espiritual, onde mentes têm sido corrompidas, pervertidas. Olha o que diz o 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz nas boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo. As pessoas não estão vendo Deus, as pessoas não estão olhando para Ele, porque elas estão olhando só para si. Elas olham Deus como um ideal, elas olham a Deus como uma mensagem, eu vou colocar dessa maneira, eu nem gosto, mas de fanáticos e lunáticos. Olham a Deus como uma força de pensamento, e Deus não é isso. Deus, Ele é sempre. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Eu encerro essa palavra para que a gente possa ter um tempo maior de oração hoje. Do 7 e 8. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a lutar as nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao povo. Que você anime seu coração em Deus e saiba que Ele é o Senhor, amém? E que Ele será o Senhor da nação, quando for o Senhor da tua vida, da tua casa, da nossa igreja. Ele será o Senhor dessa nação. E nós vamos poder dizer igual o salmista disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz é o povo que Ele escolheu para pertencer a Ele. Fica de pé, nós vamos orar agora em nome de Jesus.